tem algumas perguntas, vocês fiquem à vontade para responder, ok? Primeira pergunta já iniciando. Não sei muito de teologia, como posso evangelizar alguém assim? Não sei muito de teologia, como que eu posso evangelizar alguém desta forma? Quem quer começar isso? Eu quero. Basta saber a estrada romana. A estrada romana se constitui de 4 a 5 versículos. Então, Romanos 3:23, todos pecaram. Depois, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, finalmente, Romanos 10:9, se com a tua boca confessares, e seu coração credes que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, com esses 5 versículos, você apresenta o plano da salvação. Não precisa saber muito de teologia, apenas biblicamente apresentar a estrada romana que leva para o céu. Você viu que eu fiz isso em menos do que de meio minuto, né? 1 minuto talvez. Então é possível basta você saber esses 5 versículos. Então, Romanos 3:23, 6:23, 5:1, 8:1 e 10:9. Você não precisa fazer um curso de teologia completo. Se considerar que você, todo domingo, tem contato e aprende a palavra de Deus pela pregação e pelo estudo da palavra. Mas o fato é que você não vai apresentar uma pessoa se você não conhece, não é? Eu não posso apresentar a Andressa e falar que sou amigo dela se eu não conheço a Andressa. Assim também, nós não podemos apresentar o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, e compartilhar dele com as outras pessoas se a gente não conhece a ele. Então, antes do medo de ter um grande conhecimento de teologia, você precisa ter a preocupação em conhecer mais o seu Salvador. Porque conhecendo mais o seu Salvador, você vai conseguir transmitir por meio da sua vida, das suas ações e das suas palavras sobre a teologia mais profunda que é a pessoa do nosso Deus Salvador. É lógico, e eu não descarto e sempre falo, que você precisa saber versículos bíblicos de cor. O pastor Marcelo acabou de nos ensinar 5 dentro do livro de Romanos, da carta de Romanos. Mas tem tantos outros que você também pode tentar sempre guardar na sua cabeça, porque serão úteis para levar as pessoas até o pé de Cristo. E como missionários e filhos do Senhor é nosso objetivo. Fala, Marcos. Em Atos 16:9, Paulo teve a visão, entrou de o sonho: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa no Imperial e ajuda-nos. Passa no Piauí e ajuda-nos. Então tem que ter amor. Se não tiver amor, não vai fazer missão mesmo. É importante também que todos aqueles que amam a Jesus podem falar de Jesus. Então é contar o seu testemunho de conversão, o antes e o depois, né? O que Jesus significa na sua vida. Então isso pode ser de forma muito natural, muito espontânea. E estar atento às oportunidades, porque às vezes Deus nos dá a oportunidade de falar e por não estar atento a isso, a gente acaba perdendo essas oportunidades. Por exemplo, você está lá no metrô da Sé, e aí uma pessoa pergunta assim: como que eu faço para ir para o paraíso? Aí você fala assim: não, olha, você faz aqui baldeação assim, assim, e pega tal para chegar na estação do paraíso. Aí a pessoa fala assim: olha, eu não entendi direito, você pode me explicar de novo? Quer dizer, Deus está dando a segunda oportunidade de você falar de Jesus para a pessoa, né? Então, fala assim: olha, eu vou te falar como você chega na estação Paraíso Metrô, mas antes, porém, me dá uns minutinhos que eu quero te falar como você faz para chegar no paraíso de Deus, né? Então, está atento às oportunidades, porque Deus coloca pessoas que já estão sendo ministradas pelo Espírito Santo, e precisa que alguém fale, porque para a pessoa se converter, a pessoa precisa ter
a comunicação do Evangelho de forma inteligível. Por exemplo, nós temos relatos de muçulmanos que estão sonhando com Jesus. Nós temos relatos, por exemplo, de crianças que foram salvas e elas dizem que foi a pessoa de Jesus que salvou em alto mar os refugiados. Mas essa visão não é suficiente. Ela precisa ouvir falar de Jesus. Então, para esses lugares que o Espírito Santo já está atuando, é necessário que pessoas se disponibilizem para falar de forma inteligível o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez pegando essa ideia de aproveitar as oportunidades, né? Quantas vezes nós não encontramos amigos ou colegas de trabalho que falam: nossa, o Jardim Imperial é horrível, né? O trânsito, nem tem trânsito, né? Mas as ruas que não são asfaltadas ainda, você poderia usar a oportunidade para dizer: olha, tudo isso começou com um jardim imperial lá no Éden, e muita coisa deu errada lá, e por causa disso também nós vivemos num bairro ruim, né, muitas vezes. A gente tem várias oportunidades, basta estar esperto, atento, né, e aproveitar. Porque falta muitas vezes ousadia e coragem de entrar numa conversa espiritual com as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo, quando pede para que os efésios orem por ele, ele ora para que ele pede para que os irmãos em Éfeso orem para que ele tenha ousadia para anunciar o evangelho, como deve fazer. Para anunciar o evangelho nós precisamos de ousadia. Então, isso só vem com uma capacitação de Deus. Ok. O jovem que saiu para evangelizar, e aí ele encontrou uma pessoa fazendo um muro, construindo um muro, um pedreiro. E aí então ele se aproximou e falou assim: olha, não quero atrapalhar o seu serviço, você pode continuar trabalhando, mas eu gostaria de ter a oportunidade de falar de Jesus para você, de falar da Bíblia. E aí o pedreiro falou assim: não, Bíblia não. Deixa a Bíblia de lado. Conversa tem que ser de homem para homem. Era um cidadão meio um pouco rude, né? E aí então, o Marcos bem sabe da questão de construção de muro, né? De casa e tudo mais. Aí aquele jovem tem um insight, né? Teve um momento de sabedoria e falou assim: olha, estou olhando aqui, ó, seu muro está torto. Aí o pedreiro falou assim: que é isso? Construiu um muro há mais de 20 anos, nunca construiu um muro torto. Não, mas na minha opinião, seu muro está torto. Aí tal, o pedreiro falou assim: não, deixa eu pegar o prumo que eu vou medir. Eu falei: não, o jovem falou: conversa tem que ser de homem para homem. Se não quiser a Bíblia, também não usa o seu prumo, né? Então, deixou pelo menos uma pulga atrás da orelha daquele pedreiro. Então, existem muitas possibilidades. Basta se disponibilizar, que Deus vai dar pessoas para você falar de Jesus, e você vai ficar surpreso como Deus vai te usar de forma muito sábia, muito apropriada e de forma poderosa para salvar vidas para Jesus. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Como ter certeza do chamado de Deus? Eu acho que cada um pode responder essa pergunta. São várias, na verdade. Primeira é: como ter certeza do chamado de Deus? Segunda: vocês tiveram essa certeza? E a terceira: como e quando? Então, como ter certeza? Vocês tiveram essa certeza? Como e quando tiveram a certeza? Sofia Miller trabalhou em Novas Tribos do Brasil. E quando perguntaram para ela como foi o seu chamado, ela disse: eu apenas obedeci. Eu também era militar, servi nas Forças Armadas, e o Evangelho, a palavra de Deus, eu decidi obedecer, né? E a última pergunta: vocês tiveram a certeza como e quando? Isso foi em 94. Eu vou concordar plenamente com o pastor Marcos. Essa questão, na verdade, chamado, na verdade, Deus nos ordena. Acabamos de citar aqui Mateus 28, 18 a 20. É uma ordenança, né? Então, todo cristão ele deve ser um missionário, né? Tem alguém, um missionário que falou isso? Os colegas aqui podem me ajudar. Quem disse essa frase? Que todo cristão que não é missionário é um impostor, uma ideia. Oi? Spurgeon? Não lembro. Ele transmitiu essa ideia. Em relação à segunda pergunta, quando e? Como e quando? Quando e quando? Beleza. Eu particularmente fui entender que Deus
estava me chamando para o ministério de tempo integral, no meu último tempo de colégio, quando eu me deparei realmente com uma crise muito ruim espiritual, e eu fui recorrer à palavra de Deus. E eu recorri ao livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Na verdade, eu já vinha lendo o Eclesiastes há um bom tempo, e chegou numa parte do livro, o versículo 9 do capítulo 11, em que ele dizia assim, justamente essas palavras, mas ainda é essa: jovem, curta a sua vida, seja feliz. Aí eu me animei, eu fiquei animado, tem um texto bíblico que eu vou chegar para meus pais e falar: mãe e pai, Deus mandou eu curtir a minha vida. Mas o problema foi a outra parte do versículo. Ele fala: sabe, porém, que de tudo isso Deus vai cobrar de você. Então, nesse momento, eu comecei a questionar algumas atitudes minhas como cristão, e procurei também a direção da liderança da minha igreja, e eu percebi que o melhor jeito de gastar a minha vida, o melhor jeito de viver a minha vida e ser feliz, literalmente, era servindo ao meu Salvador. E daí para frente, Deus foi trabalhando sobre mim e foi me levando depois para o seminário e no ministério. Mas eu quero só fazer um destaque, Samuel, se me permite. A marca do cristão deve ser a gratidão. Se nós não somos seres gratos, nós estamos falhando na nossa identidade. Deus nos salvou da condenação eterna e nos deu a oportunidade de uma nova vida. Nós não merecíamos. E por esse simples fato, já deveríamos nos tornar pessoas tão gratas ao ponto de subir nos telhados das nossas casas e gritar bem alto sobre o Evangelho de Cristo. Se não tivermos gratidão para Deus, por aquilo que Ele fez para a gente, nós estamos falhando na nossa identidade, e com certeza vai ficar difícil de entender um chamado mais específico. Bom, vale a pena pontuar que todos nós somos chamados. Não é neotestamentário, não é visão do Novo Testamento entender que algumas pessoas dentro do povo de Deus são chamados. Todos são chamados. Acontece que, por conta do trabalho específico, de uma obra específica, então alguns são chamados para um treinamento específico, para um tipo de atividade específica. Mas isso tem a ver mais com o campo a ser trabalhado, com o povo a ser trabalhado, e aí então precisa de um treinamento melhor, precisa ter um tempo maior, precisa ter que sair do seu país e ir para outro país. E tem, por exemplo, o chamado da palavra, que são aqueles que vão liderar o povo de Deus, que é presidir o povo de Deus, que é pregar a palavra, que também requer um treinamento específico mais direcionado, como aconteceu com todos nós, que tivemos que ser submetidos a um crivo de treinamento eclesiástico, teológico, exegético, hermenêutico, homilético. Para o quê? Para que tivéssemos uma boa preparação para liderar nessas áreas que é a liderança da igreja. Mas é sempre bom a gente entender o seguinte, que todos nós somos chamados. É uma visão também de Calvino. Calvino entendia que cabe ao cristão conhecer sua vocação. Ele pode, por exemplo, ser um sapateiro, mas desde que ele entenda que a vocação é de ser sapateiro, ele vai ser feliz e vai glorificar a Deus. Um jogador de futebol, um comerciante, desde que ele entenda que a vocação dele é esta, e ele faz isso para a glória de Deus, ele está dentro do chamado, né? O meu chamado específico aconteceu numa conferência missionária na Primeira Igreja Batista Santo André, na pregação do pastor Edson Queiroz. Todo ano eles faziam, e agora esse ano vai ser a 40ª conferência missionária. Então vai ser no mês de junho. Então também já fomos convidados para participar e tudo. Agora é o pastor na liderança lá da igreja, o pastor Marcos Grava, foi 20 anos missionário da Junta de Missões Mundiais. Quando nós olhamos biblicamente, por exemplo, no caso de Neemias,
não tem nenhuma parte que diz que Neemias foi chamado. Ele apenas ficou sabendo de uma necessidade e ele se colocou como instrumento na mão de Deus. Então, não espere, por exemplo, necessariamente que venha um anjo, né? Que você tenha uma visão celestial. São raros os casos que isso aconteceu. Tá? Por quê? Porque Deus fala através da palavra, Deus fala através de pessoas e circunstâncias. Então a necessidade da evangelização no mundial é tão grande que Deus precisa de um exército aí, por exemplo, só se a gente for ver, por exemplo, os povos não alcançados, muitos povos. Então isso significa o seguinte, que Deus quer levantar, no meio da igreja local, mais missionários transculturais. Isso é óbvio. Então, se eu faço parte de uma igreja local, eu preciso estar atento. Será que a pinça não está... Lembra que eu falei do mecanismo? Será que não está sobre a minha cabeça? E Deus está querendo me pegar, me pinçar. Fala assim, você agora vai ser separado para um treinamento específico, para que você seja instrumento da mão de Deus. E hoje, as oportunidades no campo são grandes. Você sabe que, por exemplo, há missões, e também a OM trabalha nesse sentido, que tem uma relação de empregos para profissionais de A a Z. Então, se você tem uma profissão, se você é um empreendedor, se você quer ser um missionário transcultural, você pode usar a sua profissão, você vai ganhar dinheiro lá fora, você vai ser empregado de uma outra organização e ainda vai ter a oportunidade de ser missionário. Você que é empreendedor, por exemplo, existe agências missionárias e tem uma que é específica para a Espanha. Então eles dão todo o know-how, dão todos os recursos, dão todo o treinamento para a pessoa montar um café na Espanha, numa cidade da Espanha, e através dessa cafeteria, vamos dizer, ele é um missionário de Jesus Cristo na Espanha. Esses são um dos vários exemplos. Eu acho que de tudo que eu poderia agregar aí ao que foi dito, é a minha experiência, né? Não foi um anjo branco que apareceu, foi um missionário num acampamento que vocês conhecem, o Dirceu Jardim, um acampamento na montanha, e simplesmente foi uma obediência a Deus, porque ele disse assim, até quando você vai brincar de ser crente? Parece que não tinha mais ninguém no acampamento, ele estava falando só para mim. E a partir daquele dia, o pastor Marcos lembra, quando acabou o acampamento, eu fui, bati na porta dele e falei, olha, o que tem para fazer aí? Eu quero um compromisso com Deus. E aí, tá bom, então vamos participar de reuniões, vamos fazer visitas, vai estudar a Bíblia, e com o tempo, foi a obediência que me trouxe até aqui. Eu nunca quis ser pastor, mas eu fui vendo a necessidade e Deus dizia, é você que tem que fazer isso. E talvez você esteja ouvindo isso de Deus. Até quando você vai brincar de ser crente? Tem a necessidade, você sabe fazer, ou você tem a disposição, se coloque na brecha e Deus vai trabalhar em você, vai te capacitar, e você vai ser usado na área que Deus quer te usar. Só para complementar, eu fui chamado quando eu li a Bíblia em 3 meses. Depois estava trabalhando numa pizzaria, e aí eu tinha tempo para fazer isso, eu li a Bíblia inteira. Tentei fazer o mais rápido possível. A hora que eu terminei de ler a Bíblia, eu falei assim, eu preciso viver isso aqui. O que eu faço? E aí eu comecei, então procurei o seminário. Meu pai já era professor do seminário Palavra da Vida. A gente já tinha saído do Palavra da Vida, a gente estava em Botucatu, era pizzaiolo na época. E aí eu decidi, conversei com o meu patrão na época, ele falou assim, não, vai, mas a pizzaria vai falir. Eu falei, não interessa, eu preciso ir. E vim para o seminário. Depois de 6 meses, fiquei numa igreja, trabalhei com a igreja, vim para o seminário e desde então estou aqui. Ok. Alguma pergunta que é relacionada a isso, mas de uma maneira rápida também? A gente pode responder então,
eu me sinto chamado para missões. E agora, o que eu faço? Como que eu posso fazer? Eu me sinto chamado, eu quero ir para missões, o que eu faço? Bom, eu acho que a primeira coisa, você tem que ser membro de uma igreja, né? Você não pode virar um missionário por conta própria, que há muitos hoje dizendo que são, sem ter a ligação com uma igreja local. É a igreja local quem faz missões. Deus deu a ela essa tarefa. É obviamente que as organizações surgem pelo trabalho de igrejas locais. Então você se torna membro de uma igreja, se você já é legal, procure seu pastor ou sua liderança e diga, olha, estou querendo servir, aonde quer que Deus me colocar. E a partir daí eu acho que a tua liderança vai saber te direcionar. Mas eu colocaria como destaque essa parte de ser ativo na tua igreja. Tem gente que diz, eu quero ir lá para a África, eu quero ir lá para o Japão, para a Coreia do Norte, mas nunca falou de Jesus para o seu vizinho. Talvez a sua família nem sabe que você é crente. O que você vai fazer lá? Começa em casa, né? E aí sim, continue depois. A luz que brilha mais intensamente no seu local de origem é aquela que brilha mais distante. Então, seguindo a linha de raciocínio, bom, depois de tudo isso, então, você conversou com o pastor, você vai então precisar de um treinamento. Então, várias agências missionárias oferecem um treinamento. A OM, por exemplo, tem um treinamento em São José dos Campos, hoje funciona durante 6 meses. Então, nessa configuração atual, haverá uma repaginação, porque nós acreditamos que vai ter uma grande demanda por conta do impacto que o navio Logos Hope vai ter no povo de Deus, e muita gente vai se alistar para os campos missionários. Então a gente já está, de uma certa forma, já programando e repaginando o treinamento, mas atualmente nós temos então essa possibilidade. Agora o que acontece? A igreja dando o aval, o pastor dando o aval, fazendo treinamento. Por exemplo, navio. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o navio, o que é o trabalho do navio, como que o navio atua, como as pessoas atuam dentro do navio e fora do navio. Tudo isso vai ser o tema possivelmente para amanhã. Mas, por exemplo, hoje é uma grande possibilidade, porque eles vão abrir bastante vagas para jovens, para estar no navio, para viajar numa viagem missionária a bordo do navio, com mais de 450, hoje 458 missionários a bordo. Mas tem 115 países que a OM tem escritório, que tem base. Então a OM nunca manda um missionário sem um local que tenha uma base, pessoas que já conhecem a cultura do país. Então isso facilita muito a vida do missionário. E não há surpresas. Ou seja, o missionário é treinado, pega um pouco da fluência no inglês. É lógico que a fluência total vai ser no campo, mas já pode ser enviado, tendo os mantenedores. Assim, é importante também, porque o missionário não recebe salário. O missionário precisa ser enviado pela igreja local. Muitas vezes a igreja local não tem condições financeiras suficientes para manter o missionário, se bem que também isso é questionável. Por quê? Porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. E se uma igreja estiver buscando a voz do Espírito Santo, como diz lá em Atos 13, ela vai ter a orientação do Espírito Santo para enviar pessoas, e o Espírito Santo vai dizer assim, como disse lá em Atos: separai-me. Detalhe, separa para mim. O Espírito Santo não fala quanto ia custar, para onde eles iriam, o que eles iam fazer, mas que o Espírito Santo ia direcionar. Então, quando uma igreja chega a essa maturidade, essa espiritualidade, o Espírito Santo sempre vai motivar a igreja para missões, e os vocacionados da igreja, nesse sentido mais específico, serão enviados pela igreja. A igreja vai ter condições, e é assim que funciona para a pessoa que tem um chamado específico. Ok. Dando sequência, eu quero fazer 2 perguntas específicas, uma para o Israel e outra
o Marcelo. A primeira para o Israel, por conta da sua esposa. Ela não vai poder responder, mas você responde por ela, no sentido de que, porque eu conheço a história de vocês, então eu sei bem que você vai poder responder. Sou mulher, como eu posso ser útil em missões? Aí você manda essa bomba para resolver em casa. É isso. Entendi. Bem, meus queridos, olhando para a vida da minha esposa, eu posso dizer como ela me auxilia e como ela tem sido uma grande bênção para o meu ministério. Não sei se quantos irmãos já pararam para notar, quantas igrejas elas são uma grande maioria, eu acho que os pastores vão concordar com a minha visão, a grande parte das igrejas tem como público as mulheres, não é? Tem toda uma questão também social, que parece que a população de mulheres é maior que hoje que a dos homens, mas as mulheres, de fato, elas têm uma grande demanda entre elas mesmas, né? Há muitas mulheres que não conhecem a Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ver mulheres sendo usadas por Deus. Vamos lembrar de Ana, vamos lembrar de Débora, vamos lembrar aí de Priscila. Foram mulheres usadas por Deus para a obra do Senhor. E parece que em todas as histórias, Deus ele trabalhou de maneira específica para apresentar o seu plano da redenção à comunidade local ou a uma família determinada. Você que é mulher e que tem o desejo de servir o campo missionário, você está correta. Você está ouvindo a ordenança de Deus e está obedecendo. Você deve entender que há algumas limitações, questão de liderança. Por exemplo, pastorado é uma questão determinada por Deus somente para os homens, mas não impede que os pastores tenham suas esposas. E eu conheço grandes esposas de pastores que fazem grandes ministérios. Grandes ministérios, tem mencionado muito. Vou lembrar só o Ministério Débora, que são as mães que oram. Ali tem uma grande responsabilidade, esposas de pastores que levaram essa ideia adiante e levaram essa ideia para suas mulheres. Eu conheço mulheres que dirigem grupos de estudos no seu trabalho, onde eu, por exemplo, não alcançaria e elas alcançam. Eu conheço mulheres que têm uma grande influência na comunidade local, que são vistas e respeitadas na sua comunidade local, que são crentes no Senhor Jesus Cristo. E, embora elas não tenham conhecimento teológico, como uma pessoa teria passando por uma graduação em teologia, elas têm se empenhado em levar o máximo de pessoas da sua comunidade até a igreja. Servir a sua comunidade, dando assistência. Por exemplo, em Lagoa de São Francisco, nós temos uma irmã que toda pessoa que tem alguma necessidade na sua vizinhança, ela leva até o caso a liderança da sua igreja. E ela procura servir aquela pessoa com necessidade. E ela sempre fala, você precisa conhecer Jesus. Você precisa ir na minha igreja. Acho que as mulheres elas têm um papel fundamental, tanto na ação social, como também no poder de alcance de pessoas, sem falar no contexto familiar. É lógico que as mulheres, elas que exercem a maior influência sobre os filhos, na criação dos filhos. Não estou aqui negando que os pais, os homens, também façam assim. Mas geralmente são as mulheres que estão educando seus filhos. Então, uma mulher como missionária, ela tem um grande potencial, que não pode ser negligenciado. Ok, muito bom, muito bom. Então, mulheres, você tem chamado, cumpra. E a pergunta pro Marcelo é a respeito, eu vou fazer uma pergunta, eu não conheço sua família, então vou fazer uma pergunta bem a respeito disso. Sou um homem casado de 3 filhos. E sou chamado para o ministério. O que eu faço? Evidentemente que para o missionário solteiro é mais fácil, a nível de sustento, em vários outros aspectos. Para o casado e com 3 filhos,
a responsabilidade é maior, por conta do missionário também ser o provedor, como todo bom pai de família. Isso, no caso de missões, é necessário uma dependência maior de Deus. Então, deixa eu só contar a minha experiência. Durante 25 anos, fui pastor batista. Os 5 primeiros anos eu trabalhava numa empresa estatal e era assim, mais confortável porque tinha o salário da empresa. Então, tranquilo, né? Recebi apenas uma ajuda de custo da igreja, que nós começamos um trabalho, uma plantação de igreja na região da saúde. Então, durante os 5 anos, foi muito tranquilo. Depois, ainda assim, a gente começou a ter um trabalho na denominação, então eu recebia da denominação e recebia uma ajuda de custo da igreja. Depois nós fomos convidados, então, para um outro bairro de São Paulo, mas também na condição de pastor de missões, e a igreja, então, dava o salário e todos os benefícios. O último ministério foi na Batista Central de Itaquera, como pastor titular, a igreja dava todos os benefícios, um salário muito bom. Faz o quê? Oficialmente 1 ano que eu estou como missionário. Eu percebi que essa condição de missionário é uma situação mais desafiadora. Porque você não tem salário. A igreja fala assim, mas quem garante que os membros vão ser fiéis nos dízimos? Uma igreja estruturada, uma igreja depois de muitos anos, ela tem lá uma membresia fixa e são os membros fiéis, geralmente os mais antigos, que acabam sustentando, e a igreja tem um orçamento que geralmente consegue dar o salário para o pastor. Então, a experiência como pastor, nunca faltou o salário, nunca atrasaram o salário. Na condição de missionário é bem diferente. O missionário vive de ofertas. E a relação da igreja local com o pastor e a relação da igreja local com o missionário é diferente também. Porque dificilmente uma igreja vai deixar ou vai cortar o salário pastoral. Só numa situação extrema. Mas geralmente tem lá as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas. Até as igrejas presbiterianas têm uma estrutura melhor porque tem o presbitério que sustenta quando o pastor está sem igreja. Então tem uma certa seguridade. A relação da igreja local com o missionário vamos assim dizer, é muito volátil. Não existe uma seguridade, porque se muda a diretoria da igreja e essa diretoria não tem visão missionária, ela vai questionar a questão do envio das ofertas para o missionário. Essa é a realidade. E o crente brasileiro não é como o crente americano, o crente europeu. Aquele que oferta para missões, no Brasil é diferente do lá fora. O brasileiro é assim, quando aperta a situação, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que ele corta é a oferta missionária. Isso é relato, eu já vi isso acontecendo comigo agora, porque eu tinha alcançado 92% do sustento, e não passou um ano, chegou agora no começo do ano, baixou para 40%. E assim, gente que preencheu a ficha, falou, não, olha, conta comigo, todo mês colocar lá, R$30. A agência mandou o e-mail para essa pessoa, a pessoa recebeu, confirmou, mas na hora do vamos ver, tem pessoas que nunca receberam os boletos e sequer chegaram a pagar uma. Ofertar, né, no caso. Tem pessoas que começaram bem, no meio do caminho ficaram. Até igrejas. Olha, pastor, aconteceu assim, assim, nós tivemos uma dificuldade, baixou a arrecadação do dízimo, e então nós vamos ter que cortar.
E aí o que acontece? Aonde nós nos seguramos? Na palavra de Deus, na providência de Deus. Porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. Então, para o pai de família é mais difícil. Você perguntou especificamente em relação à família. É sempre bom, assim, também, a família estar junto. Então, por exemplo, no meu caso, nem sempre a família me acompanha, mas o meu trabalho não é fora do país, por enquanto, pelo menos por enquanto. Meu trabalho é nas igrejas, né? Então, por exemplo, hoje veio minha esposa e meu filho caçula. Minhas duas filhas não vieram porque é a opção de estar com a juventude. Mas nem sempre, por exemplo, eu vou começar a trabalhar em Santos, no litoral paulista. Por quê? Porque o navio vai estar lá. Então, estou preparando as igrejas, estou dando as informações, todos os preparativos para chegar no navio. E quando o navio chegar, eu vou estar no navio, receber as igrejas dos pastores. E depois que o navio for embora, tem um trabalho de conservação de resultados. Então, essa relação, por exemplo, a esposa tem que ter, por exemplo, antes eu decidi ir para ser missionário da OM, eu conversei com minha esposa, conversei com meus filhos, né? Então houve, né, um consenso, né, entre a família. A família então entendeu que essa era um chamado de Deus e tem me apoiado, tem dado aí suporte para que a gente possa fazer a obra missionária. É isso. Vamos para a última pergunta, e essa para os dois pastores. Referente à igreja, a membros e relacionado à igreja também, como que a igreja e como que os membros da igreja podem começar a investir em missões? Vai entender? Pergunta? Fica começar aí. Cada indivíduo tem que perceber, ter a convicção do seu perfil. Deixa eu dar um exemplo. Se você quer ser missionário com o povo ribeirinho, que eu já trabalhei, você vai ter que viver, comer, entrar na cultura. Você tem a convicção de que você tem esse perfil. Ok? Então, as pessoas que moram no bairro do Jardim Imperial, tem a sua casa, tem a sua família, você escolheu igreja tal. Você vai ter que se adequar, se submeter, se envolver e ser útil ali. Eu pude trabalhar já em outros países, fazendo missões. Já pude também estar em outros lugares no Brasil, mas eu escolhi estar no Jardim Imperial. Hoje estou envolvido, por exemplo, com militarismo, então para eu ser missionário no meio militar, como capelão, eu tenho que me submeter, desde vestimenta, gíria, postura, para alcançar eles. Tenho, por exemplo, uma construtora. Eu tenho que me vestir, me sujar de massa, tomar sol e ser igual aos meus funcionários para alcançar eles. Estou na igreja do Imperial. Então eu tenho que me fazer como um cidadão do Jardim Imperial e ali estar durante esses anos. Com isso, a família, a igreja, a sociedade, as pessoas que estão ao seu redor também vão vestir a camisa. Iguais geram iguais. Jesus fez isso. Então eu creio que a melhor forma de levar a igreja a fazer missões é cada um entender qual é o seu perfil. Você, se não, vai desistir, vai sair, vai para outra igreja, ou vai desistir, vai sair daquele ministério, seja capelania hospitalar, seja jogador de futebol, como o Marcelo colocou, não vai dar certo. Eu estou pensando aqui na família que talvez queira começar a investir em missões depois dessa conferência, por exemplo. Talvez uma das maneiras seria orar por missionários. Nós temos um quadro de missionários, temos missionários passando por aqui nessa conferência. Você poderia separar um dia da semana antes da refeição, não aquela oração
toda elaborada, mas Deus ajuda lá o Marcelo com o pessoal lá na Baixada Santista. Deus ajuda lá o Israel em relação à água, né, em relação aos cultos domésticos, enfim, junto com as crianças. Um outro meio seria a comunicação com o missionário, direta, talvez mandar carta para missionário. A gente ouve relatos de que missionários são muito abandonados no campo. A igreja até envia as ofertas, não deixa de contribuir, mas ninguém se comunica com eles, ninguém sabe que eles existem, não sabe nem o nome, não sabe as dificuldades que têm passado. E é um bálsamo, a gente já ouviu de missionários, receber uma carta pessoal de uma família. Temos orado por você, queremos saber como você está. Então, não ficar só esperando a igreja se comunicar com o missionário, mas você se comunicar com ele. E quem sabe, talvez, nas próximas férias, vocês tenham juntado um dinheirinho para ir para a praia, para ir para o sul, para ir para a casa dos familiares. Que tal separar uma das férias da família para visitar o missionário? Para se fazer presente, passar uma semana lá com ele. Olha, nós estamos orando por você e nós queremos saber como está o trabalho aqui. Queremos pastorear seu coração também. E eu marquei aqui no meu Palm Top, o terceiro seria a contribuição. De fato, se você quer investir em missões, o seu bolso entra na jogada. Também. E a gente às vezes pensa em contribuir com muito recurso. Eu lembro na época de seminário de pessoas que me ajudavam com R$50. Todo mês, R$50. R$50. E foram fiéis até o final do curso. Isso era um bálsamo para mim. Às vezes o dinheiro aparecia onde não tinha. E para o missionário, às vezes você tem R$10 e para ele é o que ele precisa. É o que ele precisa naquela semana, naquele dia. E a gente não consegue ter dinheiro na carteira, né? A gente tem que acabar com o dinheiro. Então eu vou na pizzaria, sobrou R$10, não vou pegar uma pizza um pouco mais cara, porque esses R$10 estão sobrando. E talvez tenha uma mentalidade com a família de, olha, vamos separar uma parte que seja pequena, mas fiel, constante, para enviar para o missionário. Enviando pela igreja, talvez até pessoalmente também, mas ser constante nisso. Né? Acho que todo mundo poderia citar exemplos de quando foi ingressar no seminário, ou agora indo para o campo, de pessoas que falaram, olha, eu vou ajudar com R$500, todos os meses, por 200 anos, enquanto você estiver lá. Essa oferta nunca chegou. Mas aquelas pessoas que diziam, olha, eu vou tentar dar por 3 meses R$5 para você. Talvez é isso que fica. Né? Se nós tivermos 15 pessoas que fazem isso, o missionário vai ter muito das suas necessidades supridas. Sim. Samuel, só pegando dois ganchos aí da fala do José, né? Vai fazer uma propaganda aqui básica. Se você quiser ir na Lagoa de São Francisco, abençoar nossas vidas lá, as portas estão abertas. Mas fora esse gancho, a palavra de Deus nos orienta a termos um planejamento financeiro. Se você pega o livro de Provérbios, você vai cansar de ver o autor, na verdade são vários autores, né? Os vários provérbios que falam em relação a finanças, administração do dinheiro da sua casa. E se você estica um pouco mais a sua leitura ao Novo Testamento, você vê diversas vezes a palavra de Deus nos orientando a sustentar o obreiro, a pessoa que serve ao Senhor em tempo integral. Paulo fala isso lá na sua carta a Timóteo, né? A questão do salário. Ele usa um texto lá do Pentateuco, onde fala que até o boi é digno do salário dele, né? Que no caso o boi é digno de pastar por ter trabalhado. Assim também é o pastor de receber o missionário. Mas dentro disso você precisa se organizar. Você precisa saber que no final do seu mês você vai ter que gastar os R$10 aí que você usaria para dar aquela saída para tomar um sorvete. Não. Já pense no começo do seu mês. Esses R$10 eu vou direcionar para missões. Não vai fazer diferença para mim, mas com certeza para um missionário, para uma família de missionários, né, isso faz total diferença, realmente. Gostaria de contribuir também com essa pergunta. É necessário para que uma igreja se envolva, porque existem igrejas que elas são amigas de missões. Tem igrejas que são apaixonadas por missões, tem igrejas que são comprometidas com missões. Há estudos missiológicos que mostram
a partir do momento que a igreja ela tem sua participação na obra missionária, vai caracterizar o que é realmente a igreja. Na verdade, a igreja por si, até a etimologia da palavra igreja já sugere que ela seja missionária. Então, acontece que é necessário uma metanoia, uma mudança de mente. Para o quê? Para adquirir uma visão global. Nem todos os crentes, nem todos os membros de igreja, aliás, a maioria não tem uma visão missionária, uma visão global, uma visão capaz de olhar lá fora. Então, para isso, é necessário algumas atitudes muito práticas que partem da liderança. Porque assim como existe os PNAs, que é povos não alcançados, os PNAZs, que são povos não alcançados, isolados, hoje os missiólogos entenderam também que existe também a sigla PRNA. Sabe o que significa? Pastores não alcançados. Porque a espinha dorsal da igreja e da denominação são os pastores. O pastor que tem a visibilidade, que tem a influência a partir do púlpito, que tem a liderança da igreja, pelo menos as igrejas batistas, né, a gente pode considerar assim. Então, a igreja, com o tempo, se torna a cara do pastor. Não quero dizer se o pastor tem barba, tem óculos, nada disso. O jeito, o viés ministerial do pastor vai ser impregnado na igreja porque ele tem a liderança. Se um pastor não tem visão missionária, a igreja dificilmente vai ter visão missionária. Então eu fico muito feliz porque até onde tem entendido, quem articulou isso foi os pastores da igreja. Né? Essa primeira conferência, os pastores articularam, chamaram, organizaram, tal. Isso é muito bom. Quando o pastor tem visão missionária. Por quê? Porque ele pode ter uma liderança que o ajude nessa implementação de uma visão global. Por exemplo, tem muitas coisas práticas. Quando o pastor Edson Queiroz foi chamado a segunda vez para ser pastor da PIB de Santo André, ele estava presidindo a Comiban, estava nos Estados Unidos, e aí uma comissão foi lá convidá-lo para ser o pastor novamente da PIB de Santo André. Ele fez um pedido inusitado, uma exigência inusitada. E um primeiro momento a comissão falou assim, não, pastor, isso não dá, esse pedido não dá. Ele falou assim, olha, para mim voltar a ser pastor da PIB de Santo André, eu preciso que toda a liderança entregue seus cargos. Desde o corpo diaconal, tesoureiro, diretoria, todo mundo entregue seus cargos. Passou, isso não dá, tal. Tá bom, então, eu não aceito. Aí ficaram orando 6 meses, entenderam que era o pastor mesmo que teria que voltar à igreja, pastor Edson. E aí ele voltou. E eu também, quando eu ouvi essa notícia, eu não entendi por que ele fez essa exigência. Depois eu fui entender. Porque ele queria implantar na igreja a visão de Atos 1:8. Ou seja, ele queria começar uma liderança que a igreja tivesse 4 grandes grupos. Um para Jerusalém, outro para a Judéia, outro para Samaria, outro para os confins da terra. E cada um desses grupos com líderes. Por quê? Porque ele tinha aprendido como desenvolver, numa igreja local, uma visão global a partir de um curso chamado Enfoque Global. Porque aquilo que Atos 1:8 pede, pouquíssimas igrejas colocam realmente em prática. Porque não basta apenas, por exemplo, que legal uma conferência. Lendo o livro Natureza Missionária da Igreja, ele faz uma análise das conferências missionárias. Então, o que geralmente acontece nas conferências missionárias? Então, se tem a conferência missionária de alguns dias, aí vem um missionário dar o seu testemunho, põe fogo no coração do povo, o povo começa a pensar naquela necessidade, na necessidade do sertão, na necessidade de tal país, e aí então o testemunho dele é um testemunho de vida, isso empolga, tal. Passa 3 meses, o que acontece? Esfriou. Aí fica esperando a próxima conferência.
Isso acontece muitas vezes numa igreja local, anos e anos. Então, é necessário não só, e é muito bom o testemunho do missionário, é muito bom ele vir e realmente colocar fogo no coração do povo, colocar paixão pela obra missionária, pelas almas perdidas, mas é necessário ter uma continuidade durante todo o ano, com ações muito, muito práticas. Por exemplo, eu vou falar o que eu fazia rapidamente lá na Central Itaquera. O culto de quarta-feira, eu começava o culto orando pelas nações. Então, o livro Intercessão Mundial, do Patrick John Stones, que ele traz uma visão das necessidades de todos os países do mundo, de A a Z, e seguindo o calendário. Então, quando chegava o dia do culto de oração, daquele dia, tinha lá o país e as necessidades. Fazia um resumo e a gente começava, em primeiro lugar, orando pelas nações. Todo o quarto domingo era culto missionário. E cada domingo tinha momentos missionários. Instituímos o Conselho Missionário da Igreja. Né? Começamos a adotar o missionário. Começamos a orar por povos específicos. E Deus vai abrindo as portas, e Deus vai... a igreja que eu estive domingo passado pela manhã, eles fizeram um momento de intercessão de manhã por missões. Então, assim, até que a igreja possa ter uma metanoia, é necessário a liderança, é necessário o pastor falar disso sempre. E a cada domingo. E não apenas deixar uma vez por ano. Porque uma vez por ano vai ter um impacto, vai. E tem conferências que são maravilhosas. Tem conferências que sai da conferência e fala assim, não, agora eu vou começar a contribuir, agora eu vou começar a orar. Mas a nossa tendência é o quê? É cair na rotina e seguir o que a gente estava fazendo de forma natural, que são os hábitos naturais. Então, se a minha rotina durante anos como cristão era não ter oração específica para o missionário, a não contribuir com o missionário, a não falar de Jesus, eu vou continuar nessa pegada a minha vida inteira cristã. Então, chama-se saturação. Os comerciais de televisão diz que até a pessoa comprar um produto, ela precisa ver 29 vezes, até começar a pensar no produto. Você viu os comerciais que tem programas que o intervalo do programa passa o mesmo comercial igualzinho 2 ou 3 vezes. Já viram isso? Por quê? Porque eles estão jogando na mente até que a pessoa possa... E assim, a repetição é o segredo do aprendizado. Então, missões precisa ser um tema recorrente, diário, intencional, por parte da liderança a todo tempo. Até que, então, se cria o bom hábito da contribuição, se cria o bom hábito da intercessão missionária, se cria o bom hábito de falar de Jesus para as pessoas.